ficou bem definido na última aula o conceito de impedância, né? É que nos circuitos de corrente contínua, nós trabalhamos com o parâmetro só resistor, né? Aí agora nós encontramos também uma bobina, um capacitor. Uma soma destes elementos é que vai constituir a impedância, né? Todas as dificuldades que a corrente vai encontrar no circuito para circular. Aquele primeiro circuito a gente chama de um circuito RL série, né? Constituída de um resistor e um indutor, né? Essa bobina. Circuito RC, também série, que nós temos um resistor e um capacitor. Estou mostrando assim rapidamente. E aqui ele mostra o diagrama da impedância, né, no eixo cartesiano. A gente nota que o R sempre fica no eixo da abscissa positivo, né? Então, nós vamos trabalhar no primeiro quadrante, quando a gente tiver um circuito RL, né? Veja que a impedância fica no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, no ciclo trigonométrico, lá no eixo cartesiano, é quando nós temos até 90 graus. Quando o valor desse ângulo aqui está no primeiro quadrante, é de 0 até 90 graus. Já no quarto quadrante, que é a outra posição, quando eu tenho um circuito RC, você viu que o RL, a impedância fica expressa, né, no plano cartesiano, no primeiro quadrante. Olha aqui, certo? Aqui embaixo, já na parte negativa, ó, quando ele se aproxima de 360 graus, né? Só que aqui eu tenho menos 90. A reatância capacitiva, ela fica sempre para baixo, né? No quarto quadrante. Eu vou localizar para vocês e mostrar. Então, a residência da impedância é no primeiro e no quarto quadrante. Quando é que ela fica no quarto quadrante? Quando eu tenho um circuito RC, constituído de uma bobina e de uma resistência, né? Aí, quando eu tiver um capacitor e um resistor em série, a impedância já fica no quarto quadrante, certo? Interessante isso daí. Aí nós temos um primeiro exemplo, que eu vou lhe mostrar esses exemplos lá na nossa lousa, né, no Jambote. Vamos um exemplo muito simples, né? Um circuito RL série, tu tens um resistor de 5 ohms e tu tens uma indutância aqui da bobina, ó, tu tens um resistor e um indutor, né? Aí a tua bobina tu tem 2 mH. Aí uma tensão aplicada de quanto? De 150 seno de 5.000 T. Ele pede para achar a impedância complexa. Essa impedância aqui que ele pede para achar. A gente tem que lembrar o seguinte, que a nossa reatância indutiva, ela tem essa forma. Olha a equação genérica dela, interessante, né? Onde o nosso XL é igual a ômega L. Ele fica aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Então, quem é o ômega? O ômega é sempre o coeficiente de T, ó. Tá vendo aqui? 5.000. Eu trago para cá. Quem é o L? O L foi dito aqui, ó. O L a gente tem 2 mH. 2 mH. Ou seja, 2 vezes 2, 2 vezes 10 a menos 3. Aí, para mim encontrar o valor numérico da reatância capacitiva, como é que eu faço? Eu vou na fórmula, a natureza dela aqui, como é a fórmula dela? É ômega L. Então, quem é ômega? Ômega é 5.000. Quem é o L?
é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ah, mas o professor só disse que era 2 milirem. Sim, mas o mili é uma potência de 10 negativa. De 10 elevado a menos 3. Mili. Mili é isso. Aí aqui eu escrevo isso, né? Então, desenvolvendo isso daqui, deu 10. A reatância indutiva é 10 ohms. Então, como é que eu escrevo a equação da impedância na forma retangular? Aqui é quem? É a resistência mais o JXL. Só que quem é o XL? O XL é 10. Quem é o R? É 5. Pronto, escrevi, ó, né? Agora eu pego a maquininha e faço uma translação aqui, ó. Eu saio da forma retangular para a forma polar. Olha aí. Isso aqui nós estudamos na última aula usando a maquininha, né? Que é a nossa calculadora científica. E como eu tenho esses dados de retangular, para que serve esses dados de retangular? Serve para a gente construir o nosso diagrama fasorial, né? Aqui no eixo cartesiano. Olha que coisa linda, né? Onde o R fica na abscissa, que vale 5, e o J é um número positivo, então está no primeiro quadrante. Qual é que é isso? Então, achei o ângulo, tá certo? Achei o ângulo aqui, que é 63,4. Legal? Como é que a gente acha esse ângulo? É fácil. Olha aqui para essa equação. Z não é 5, 10, né? Então, como é que eu acho esse ângulo? É só o arco da tangente de 10 dividido por 5, né? 10 dividido por 5. Pega sua maquininha aí. Então, o arco da tangente de 10 dividido por 5 é o ângulo de 63,4. Muito simples, né? Puramente matemático. Aí, se a gente não tiver conhecimento de matemática, aí pronto, né? Piorou a situação. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vai escrevendo no chat, certo? Vai colocando a sua dúvida lá no chat, aqui do lado. Eu estou aqui também assistindo essa aula gravada. Estou aqui do lado assistindo. E já vou lhe esclarecendo, tirando todas as suas dúvidas. Vamos para a nossa lousa, né? Você gosta de ver as coisas escritas? Vamos para a nossa lousa. Aqui eu desenvolvi a questão no meu modo, para você entender. Aqui ele pede o quê? Ele dá a equação da tensão, né? Dá a equação também da corrente e pede para a gente construir os diagramas de fasores. E também determinar a impedância e as constantes do ciclo. Aí eu olho para a função tensão, olho para a função corrente, eu não tenho a menor ideia quem são os elementos desse circuito, né? Aí a gente deve, de início, já construir as equações fasoriais. Sair dessa equação instantânea, que está aqui, ó, né? Dizendo que a tensão é 150 vezes seno de 5.000 T mais 45 graus. Aí eu devo ficar atento ao seguinte: qual a forma genérica dessa equação da corrente? Olha aqui a forma genérica dela. É o V máximo seno de ômega T mais θ, né? Onde esse θ não é o ângulo face. Aí, para eu construir o fasor, eu só preciso extrair dessa equação o valor máximo, dividir pela raiz de 2, e o ângulo de fase aqui, que é o 45. Olha aí. Muito simples. Quem é a tensão máxima aqui? Quem é o valor máximo? É 150, coloquei aqui, dividido pela raiz. Professor, por que esse negócio de raiz de 2? Porque nós estamos pegando o valor RMS, o root mean squared, o valor médio quadrado. A média, o valor médio. Quando eu escrevo dessa forma, aqui já não é mais o máximo, aqui já é o valor médio quadrado. Aquele valor que a gente lê nos instrumentos de medição. Porque eu não tenho condição
de medir o valor máximo no instrumento, né? O instrumento não mede. Por que que não mede? Porque ele fica variando 60 vezes no segundo. Eu não vou conseguir ler. Meu olho não tem condição de acompanhar a variação, né? Ele fica variando lá. Aí a gente encontrou uma maneira de ler um valor fixo, que é o valor médio de todos os valores que aparecem lá. E a gente chegou à conclusão lá no capítulo 2, que é só eu dividir o valor máximo pela raiz de 2, eu encontro o valor médio. Certo aí? Então, eu peguei o valor máximo, que é 150, tirei daqui, e usei o ângulo de 45. Então, essa equação aqui, que tem uma resposta de 106 com ângulo de 45, é o fasor tensão. Viu como fica melhor de trabalhar com essa equação fasorial aqui, né? O fasor, do que trabalhar com essa equação instantânea, muito mais complexa. É isso que o capítulo 5 faz. Ele simplifica aqueles cálculos senoidais, cossenoidais, complicados, né? A última aula, professor, por que o senhor não ensinou logo assim? Não, a gente estava no capítulo 3, conceituando o que era uma corrente alternada, né? E o conceito de corrente alternada só é entendido com a aplicação das equações cossenoidais e senoidais, certo? Aí, da mesma forma, eu posso também construir o fasor da corrente. Olha que coisa linda aqui, né? Quem é o fasor da corrente? Eu olho para a equação instantânea da corrente. Quem é ela? É 3 seno de 5.000 menos 15. Né? Olha aí. Então, o que é que eu preciso para construir o fasor? Eu preciso do valor máximo. Quem é o valor máximo da corrente? É o coeficiente do seno. É 3, ó, tá aqui, ó. Botei aqui. Aí dividi pela raiz de 2 e peguei a fase. Quem é o ângulo de fase? É o menos 15. Pronto. Então, quando eu divido 3 dividido pela raiz de 2, é igual a 2,12 com 15 graus. Está aqui, meu fasor corrente. Viu como a coisa simplificou? Muito mais simples, né? Agora eu devo encontrar a impedância, né? Olha aqui a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que V, a tensão é igual ao produto da impedância pela corrente. Aí isso tem a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Logo, quem é a impedância? A impedância é a tensão dividida pela corrente, lógico, né? Mas quem é o V? Eu vou lá em cima e pego o valor de V, ó. O meu V é 106 com um ângulo de 45. Coloco aqui, né? Aí eu vou dividir pela corrente. Quem é a corrente? Aqui é a corrente. É 2,12 com um ângulo de menos 15, a fase, né? Aí eu coloquei aqui. Agora eu vou dividir. Agora atenção para a divisão de números complexos, né? Aqui é um número complexo. Aqui é um número complexo, é um número... Não, um número complexo é esse aqui. É aquele que tem um módulo, uma parte real, e também tem um ângulo, né? Está aqui o ângulo de 45. E como é que eu divido isso? A gente aprendeu lá no capítulo 4 como é que eu divido números complexos. Eu divido 106 na máquina IA, que é um número real, né? Então, 106 dividido por 2,2 é igual a 50. Aí o ângulo, como é que a gente divide o ângulo? É o de cima menos o de baixo. Como é que fica 45 menos 15? Olha aí, ficou 45 menos 15. Menos com menos dá mais, né? Então, ficou 45 mais 15, né? Porque 45 menos 15 é a mesma coisa que eu escrever 45 mais 15, né? Então, 45 mais 15 deu 60. Olha aí a impedância. O Z. Quem é o Z? Olha que coisa fácil agora, né? Trabalhando com os fasores. O Z é um fasor 50 com um ângulo de 60. Aí agora, imediatamente, eu saio da forma polar, que é 50, 60, para a forma retangular. Eu pego a maquininha e faço isso. Na última aula eu ensinei como é que você transformava de polar para retangular. Professor, eu esqueci. Daqui a pouco eu lhe digo de novo.
certo aí? Viu que foi como é que eu saí da forma polar para a forma retangular? Só pegar a maquininha, a máquina que eu lhe dei. Aí a resposta é 25 mais J 43,3. Olha aí, o cara pediu para a gente encontrar os elementos do circuito. Quando a gente olha para cá, isso aqui está no primeiro quadrante. Onde ele está aqui no primeiro quadrante, ó, né? Então, eu já sei que o primeiro elemento aqui é R. Quem é o R? É 25. O elemento de circuito que ele pediu, a constante, né? Está lá construído o circuito, é 25. Legal? Aí, agora aqui é o XL, né? Olha aí a estrutura do circuito. Eu já sei que é um circuito RL, que ele está no primeiro quadrante, né? Esse lado aqui, ó, ficou mais J43. Isso aqui é um ômega L, ó, nessa fórmula, né? É o ômega L, ó. Então, o R, eu já encontrei o valor dele, que é 25 ohms. Agora eu vou encontrar o L, que é o outro elemento do circuito. Como é que eu encontro esse L? Muito bem. Eu sei que o XL, que é a reatância, é igual. Quem é a reatância? É ômega L, né? Ora, eu conheço o XL e conheço o ômega. Pronto, já vou saber quem é o L. Então, o L será o quê? Será XL dividido por ômega. Mas, rapaz, é isso aí. Mas quem é o XL? Acabamos de calcular. É 43,3, né? E quem é o ômega, professor? Rapaz, foi dada a equação. Tanto da tensão como da corrente tem o mesmo ômega, que é 5.000. Está aqui, ó. É o coeficiente de T. Trouxe ele para cá, com operação aritmética. Quanto é 43,3 dividido por 5.000? Dá isso daqui, ó. Aí eu aperto o botão de engenharia da máquina, aí ele escreve que é 8 milihenry. Fantástico, né? Aí uma questão de prova, né? É muito interessante. Aí nós podemos observar, né? Aqui eu lhe mostrei o diagrama dos fasores, né? Quando a gente construiu o fasor, deu 106 com um ângulo de 45. Aí eu sei que bem aqui é zero, aqui nesse canto não é zero. Aí eu coloco o fasor tensão aqui dentro do eixo cartesiano, ó. Ele fica no primeiro quadrante, né? Tá aqui, ó. E aí? Aí eu fui lá, coloquei também a corrente, ó. Coloquei a corrente, que é 2,2 com ângulo de menos 15. Quando é menos 15, é para baixo, aqui no quarto quadrante, ó. Aí ele ficou aqui, menos 15. Então, aqui. Aí tu nota, existe uma distância, né? Veja que a corrente está atrasada, não está atrasada? Esse fasor aqui, o fasor V, não está girando no sentido anti-horário, né? Girando no sentido anti-horário, ó. No sentido anti-horário do relógio. Ó. Aí, qual a distância em graus de V até I? É 45 mais 15, né? Dá 60. Olha aí, e 60 é o ângulo da impedância. Legal aí? Então, a gente descobriu que o ângulo da impedância é o ângulo que fica entre a corrente e a tensão, né? Agora, vamos para uma observação. Lore, a corrente está atrasada de 60 graus. Tá, galera. Ela vem atrás, ó. Esses fasores aqui estão pegadinhos aqui, ó. Os fasores estão colados um no outro, né? E entre eles existe uma distância de 60 graus. Então a corrente vem atrás. Quando os dois fasores estão girando, né? Os dois não estão pregados. Então, quando o V começar a girar aqui dentro, o V não varia no tempo e no espaço, né? Como é que ele varia? Olha aí, está aqui o tempo. No tempo de 0 segundos, aí o V vai estar a 45 graus. Se aumentar aqui esse tempo, né? Esse V vai ficar rodando aqui dentro, de acordo com a variação da tensão, porque é uma tensão interativa, né? E a corrente da mesma forma. Por isso que ele diz que a corrente está atrasada de 60 graus em relação à tensão, o que indica o circuito RL em série, né? Então, é característico, né?
comportamento aqui, no circuito RL, a corrente está sempre atrasada da tensão. Isso é o que caracteriza um circuito RL, resistivo e indutivo. Aquela bobina atrasa a corrente. Aí, matematicamente, a gente escreve assim. Como é que eu escrevo, como é que eu imprimo esta teoria? Eu imprimo através de um ângulo, eu escrevo, né? E já consigo medir, né? Eu olhei para as duas equações e vi a natureza delas lá, ó. A tensão, ela tem 45 graus de fase, né? E a corrente tem menos 15, né? Então, a distância em graus da tensão para a corrente é de 60 graus. Então, a corrente está atrasada da tensão de 60 graus. Primeiramente aparece a tensão, aí depois de um certo tempo aparece a corrente no circuito. Mas tem um atraso, estão defasadas, certo? Aí eu posso muito bem determinar quem é o L, parando, né? Que eu já fiz aqui para você. Dúvida, você escreve agora no chat. Eu estou aqui do lado também assistindo essa aula gravada e acompanhando, olhando quem está entrando na sala, quem está saindo, quem efetivamente está assistindo a aula. Essa é uma nova modalidade. Alguma dúvida aí, meus amados? É só dizer que eu estou aqui do lado para tirar a sua dúvida. Vamos para o exemplo 5.3. Ah, professor, estou adorando essa sua aula gravada. Na questão 5.3, foram dadas de novo a tensão, né? É a equação instantânea da tensão e a equação instantânea da corrente. Aí ele pede novamente para a gente construir os diagramas de fasores, encontrar a impedância e depois determinar as constantes do circuito. Quem é as constantes do circuito? Os elementos do circuito. Resistor, indutor, capacitor, os integrantes do circuito. Aí quando a gente olha para a tensão e para a corrente, a gente não sabe. É um circuito RL? É um circuito RC? Esse é o Vamos ver lá. Primeiro passo, construir os fasores, né? Então, aqui eu tenho a equação instantânea da tensão. Eu vou construir o fasor tensão. Quem é ele? Aqui eu estou colocando um pontinho, né? E o professor Nicolas colocou um chapéu. Então, faz chapéu como pontinho. Ou então não põe nem chapéu, nem pontinho, mas põe uma letra negritada. O liso coloca negritado, né? Fasor, para expressar o fasor. Como é que eu construo o fasor? Fasor repetindo a mesma coisa, ó. Eu vou lá na equação instantânea e tiro de lá, né? Copio de lá o valor máximo, que é 311, ó. Dividido pela raiz de 2, porque isso aqui é o valor médio quadrado, né? E achei o ângulo de fato da tensão. Quem é ele? 170. Aí eu divido 311 dividido pela raiz de 2, deu 220. Está aqui o fasor. Quem é o fasor? É 220 com um ângulo de 70 graus. A mesma coisa eu fiz com a corrente. Ó. Eu fui lá, achei o valor máximo dela, né? Olhei lá na equação, quem é? É 15,5. Trouxe para cá, ó. Dividido pela raiz de 2, quem é o ângulo dela? É menos 145. Coloquei aqui. Aí eu dividi 15,5 dividido pela raiz de 2 deu 11. Pronto. Eu já tenho o fasor corrente e já tenho o fasor tensão. Já resolvi o problema. Aí eu quero achar agora o quê? A impedância. Quem é a impedância? Vamos repetir de novo até a gente decorar esse negócio. A impedância, olhando para a primeira lei de Ohm,
é V dividido por I. Quem é V? V é 220 com um ângulo de 170. E aqui, ó, certo? Substituir a parte numérica, a parte literal, pelo seu valor numérico. Qual o valor numérico de V? Aqui, professor, é 220 com um ângulo de 170. Quem é o valor numérico de I? É 11 com um ângulo de 145. Coloquei. Pronto. Agora eu vou só dividir esse número complexo. Ah, professor, eu já esqueci como é que divide números complexos. Vamos repetir. 220 dividido por 11. Pegue sua maquininha. Ah, deu 20. Olha aí, né? Então, 20 a resposta. Agora, quem é o ângulo? É o de cima menos o de baixo, né? A metodologia de resolução de números complexos é assim. E quanto é 170 menos 145? Ah, 170 menos 145 deu 45, né? Por que está dando menos 45? 5 para 0, 5. 4 para 7. 3. Vamos olhar aqui, professor, na resolução dele. Só dar uma olhada aqui se eu me enganei, né? Nesse tal. Posso ter copiado errado. R$170. Ah, meu querido, veja que o angular estava negativo, né? Se eu tenho 170, eu achei que tinha errado, né? Eu voltei para cá, vamos voltar para lá, para explicar para você. Professor, o senhor errou. Não. Quanto é 170 menos... Aqui é menos 145, eu escrevi errado aqui, né? Então, fica 170 menos 145, quanto é que dá? 0 mais 5 é 5, 4 mais 7 é 11, deu 310, né? Deu 310. Quando eu coloco no eixo, viu? Quando eu coloco ele no eixo, eu posso escrever também menos 45. Ou eu escrevo ele na forma do anti-horário, ou escrevo na forma horário. Então, no anti-horário, tanto faz eu escrever 310, não é isso? 310 mesmo, vamos fazer aqui o cálculo. Quanto é... Ai, professor, agora o senhor me enrolou todinho. O senhor está errando. Não, estou errando não. Calma. Cadê a maquininha? Aqui. Vamos lá. 170. Aí não era negativo, porque eu escrevi positivo aqui, fui abestado. Veja que aqui, os anos, é 170 menos 145. Aqui tinha um menos, eu não escrevi o menos. Aí, como tem menos, eu vou somar, né? 170 mais 145 é igual a 315. 315 para 360, quanto é que falta? É, menos 45, certo? Por isso que ficou menos 45. Aí aqui está escrito na forma polar, legal? Aí eu pego a maquininha e passo para a forma retangular. E dá menos 14, menos J, né? Pode pegar aí na máquina, depois eu vou pegar a máquina para você ver. Aí aqui eu mostrei os fasores, a posição dele, né? Olha aí, quem é que ficou? Ficou 14 aqui, e já o fasor da reatância caiu no quarto quadrante. De que é que tu se lembra? Quando eu trabalho no quarto quadrante, eu já tenho um circuito RC, legal aí? RC, né? Porque está negativo, J, está negativo. Então,
Então, tem um circuito RC. Agora, como é que eu faço? Já encontrei a impedância que ele pediu aqui, ó. Ele pediu para determinar a impedância. Eu já achei os fasores. Quanto é que eu vou tirar nessa prova, né? Bem, acertei isso aqui tudinho. Agora, eu já sei a resistência, ó, é 14,4. Falta agora determinar a capacitância, né? Certo? Aí, a capacitância. É complicado? Parece que é, mas não é. Não é complicado. Nós vamos repetir, treinar, até a gente começar a entender isso aqui. Então, a corrente está adiantada. Quando a gente olha para cá, a gente olha para esse gráfico da posição dos fasores V e I, ele estando rodando assim, quem é que está na frente? É a corrente, ó, né? Que é uma característica de um circuito RC. O capacitor, ele sempre adianta a corrente. A corrente está na frente, depois é que vem a tensão atrás. A gente pode tirar essa dúvida aí lá no laboratório, né? Vamos lá. Então, vamos entender como é que eu acho o capacitor. Legal? Eu tenho que lembrar dessa forma aqui, ó. Que XC, né? Esse 14,14 aqui é o XC, a reatância capacitiva. Aí eu igualo na fórmula. Quem é XC é igual a 1 sobre ômega C, né? Isso aqui é igual a 14, né? Agora é só eu desenvolver, ó. Eu desenvolvo isso daqui. Se XC é igual a 1 sobre ômega C, isso quer dizer que C é igual a XC dividido C vai ser igual a 1 dividido por ômega, né? Por ômega. E multiplicado. O ômega aqui é 2.500. Daqui. Substituindo a fórmula. Então, encontrei um capacitor de 28,3 microfarad. Certo? Muito simples a questão, né? Agora é uma matemática aqui considerável, né? Isso aí. Por isso que é muito bom você aprender a usar a calculadora. Muito bom você aprender a usar a calculadora para não ter essas dificuldades. Deixa eu ver em quanto tempo a nossa aula já está rolando aqui. Posso continuar? Eu vou agora para o exemplo 4.5.4. Tomara que esteja dando resultado aqui a nossa aula. No exemplo 5.4, eu estou resolvendo de uma outra forma que você entenda mais, com mais informação, também te explicando. Uma questão típica de prova, de concurso. Olha que coisa interessante. Tu tens um circuito em série, ele dá os elementos do circuito. Tem um resistor de 20 ohms e tu tens um indutor de 0,2 Henry. Aí ele fala que tu tem uma impedância, aqui é onde está a jogada. Tu tens uma impedância de 40 e um ângulo φ. Não diz o valor de φ. Aí pede para a gente determinar o ângulo φ e a frequência desse circuito. Aqui é onde está a coisa. Preste atenção nessa história do Brasil aqui. Calma que isso não é um filme de terror, não. Vai ter desafio de pesca do jeitinho desafiando. Olha aqui. São Gabriel da Cachoeira. Tá tudo bem aí, mano? Pelo amor de Deus. A impedância, ela tem esse formato, né? Só que ele não deu o ângulo. Mas ele deu um valor de R.
o R vale 20, né? Aí o ômega, ele não deu ômega, mas deu o valor de R. E nós temos que encontrar, aí ele deu o valor de L. Você tem os elementos do círculo. Por isso que eu coloquei, apesar de eu não saber o ângulo, mas eu já coloquei no primeiro quadrante. O que me levou a colocar a impedância no primeiro quadrante? O que é que caracteriza a impedância no primeiro quadrante? É quando eu tenho um circuito RL. Eu tenho essa informação. Porque foi medido que os elementos do circuito, eu tenho R, que é 20 ohms, e eu tenho o indutor, né, que é 0,2 Henry. Por isso que eu coloquei no primeiro quadrante. Agora, meu amigo, eu vou já achar o valor do ângulo. Tem condição? Tem. Cara, eu conheço esse elemento, eu conheço o resistor e conheço a impedância. Aí a gente conhece, nós inclusive falamos nessa primeira aula aqui, deixa eu voltar, eu estou na página 8, eu vou voltar para a página daquela revisão que eu fiz. Olha o que foi que nós falamos na última aula. Eu estabeleci uma relação de B dividido por A, né? Esse cateto aqui dividido pela hipotenusa, né? Quem é esse cateto? É o cosseno, né? É o cosseno. Então, eu tenho como determinar o cosseno. Eu tenho como achar o valor desse ângulo. O valor desse ângulo, como eu escrevi lá, estou lá na 8. Olha o que foi que eu disse aqui. Que esse ângulo θ, essa informação aqui é importante. Aqui é onde você resolve toda essa questão. Ele é o arco do cosseno. E nós temos os valores do cosseno, ó, que é 20 dividido por 40. Aí na sua máquina você já achou o ângulo. Ó. Acabou esse problema. Legal? Né? O ângulo é 60. Porque aqui eu tenho meio, né? 20 dividido por 40 é 0,5. O cosseno de 0,5, aliás, o arco cosseno de 0,5 é 60. O ângulo já foi encontrado, o ângulo aqui que ele pediu é 60 graus. Legal? Achado o valor do ângulo. E agora, José? Nós sabemos também que eu preciso encontrar agora a frequência da rede, legal? Mas eu sei que o XL aqui, o XL é quem? É 40, porque é o Z, né? Vezes o seno de 60. Pronto. É só multiplicar, deu 34,6. Ora, aí agora eu quero encontrar a frequência em hertz, tá? Que ele diz que é a frequência em hertz. Então, no canto de ômega aqui, porque ômega L, quem é o ômega? O ômega é 2πfL, viu? Aí eu escrevi aqui, 2πfL. Quando eu quero substituir o valor desse ômega aqui, ó. Esse ômega aqui, cadê? Aqui, ó. O ômega eu posso escrever também como 2πf. 2π, que π é 3,14, e f é a frequência em hertz. E L foi dado, ó. Então, pronto. Eu já tenho o valor de ômega L, que deu quanto? Deu 300, ele deu aqui quanto? 34, ó. 34,6, né? É só substituir, desenvolver essa fórmula. Quem é o F? O F frequência é o XL dividido por 2πL. Substituir o valor, deu uma frequência de 275 Hz. Dúvida, escreva agora no chat, que eu estou aqui do lado também ouvindo a gravação da aula que eu fiz, é uma estratégica, é uma aula diferente. Eu já estou dando a aula e eu estou também assistindo com você. E na hora que você tem dúvida, eu paro, eu não perco
o raciocínio, porque a aula continua, e eu sou o professor e sou o aluno ao mesmo tempo. Gostou da ideia? Você pergunta no chat, aí eu paro agora a aula gravada e vou acrescentar a dúvida, esclarecer a dúvida que você tem. Mas eu acredito que ninguém teve dúvida nenhuma. Se tiver muita dúvida aqui, eu vou voltar lá para os números complexos e fazer uma revisão. Ou então chamar o professor de matemática e ele vai acrescentar algumas aulas aí para você. Você é quem decide. Agora vamos para 5.4. 5.5. Que hora é essa aí? Eu já tenho uma hora de aula? Nem sei, ó. Essas questões que eu estou resolvendo aqui para você, elas estão todas resolvidas no livro. E por que o senhor está fazendo? Estou fazendo para lhe explicar, né? Para você entender. Parece que alguém pediu para entrar. Como? Estou gravando a aula, como é que alguém pediu para entrar? Em um circuito série, R é igual a 10 ohms, C, que é o capacitor, é igual a 50 microfarad. A tensão aplicada e a frequência são tais que a corrente está adiantada de 30 graus. Qual a mudança de frequência necessária para que a corrente fique avançada de 70 graus? Interessante aí, né? Deixa eu ver como é que ele fez lá. Precisa fazer de novo para lhe explicar ou se só o resolvido aqui já me ajuda. Professor, o professor estava dizendo que ia simplificar, que a gente ia entender. Ou foi pior, meu professor amado? I'm sorry. Vamos olhar. O que foi que ele disse lá, né? Ele está dizendo o seguinte: circuito em série, a resistência é 10 ohm e o capacitor. O que é esse bicho? E o capacitor é de 50 microfarad. A tensão aplicada e a frequência são tais que a corrente fica adiantada. A corrente fica adiantada de 30 graus. Olha, essa corrente adiantada aqui a gente já percebeu, porque na verdade eu tenho um circuito RC, né? Esse capacitor, ele adianta a corrente. Então, todo circuito que tiver capacitor, há uma grande probabilidade da corrente estar adiantada. Se a corrente está adiantada, ele já cai no quarto quadrante, porque o XC é negativo. O XC é negativo. Aí ele olha o seguinte. Na figura 15, que é o gráfico, né? Automaticamente aqui, ele já colocou, porque a gente não tem o valor da frequência, né? Nós não temos a frequência angular. Mas só que ele falou do ângulo, né? Ele falou do ângulo adiantado. Aí, se o ângulo está adiantado, ele está 30 graus adiantado. Ele está adiantado, eu já tenho que escrever ele aqui, ó. Isso aqui eu já sei de cabeça. E essa informação de corrente adiantada já me leva a impedância para o quarto quadrante. Por isso que ficou menos 30. Ou eu escrevo menos 30, negativo, ou eu escrevo 330. Porque o fasor impedância, ele rodou até o quarto quadrante. Eu só encontro ocorrência no primeiro quadrante, que fica aqui em cima, no primeiro quadrante que é aqui, né? Circuito RL, ou no quarto quadrante, que é o circuito RC.
né? Professor, o que é RC, o que é RL? Os elementos. R é resistor, C é capacitor. Quando eu tenho um circuito RL, ele mora no primeiro quadrante, RC no quarto quadrante. Nesse tipo de impedância complexa, a gente só trabalha no primeiro e no quarto quadrante. Por que não no segundo e no terceiro? Olha aí, o segundo quadrante é aqui nesse canto e o quarto quadrante é aqui nesse canto. Não existe, isso aqui, o 10, não é a resistência? A resistência, ela existe, eu pego nela, ela existe, ela tem matéria. Então, ela é positiva. Eu não posso trabalhar com a resistência negativa aqui. No segundo e quarto quadrante. Por isso que todo o nosso trabalho, o nosso GPS, sempre vai ser no primeiro e no quarto quadrante, certo? No segundo e no terceiro, não tem ocorrência elétrica aqui. Aí o primeiro quadrante, aqui em cima, né? Quando o ângulo varia de 0 a 90 graus, é a moradia do circuito RC. Ele reside no primeiro quadrante. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça e ficar aí. Ah, mas me prove. Ah, provar isso aí é mais complicado. Não vamos provar agora não. Por enquanto é uma informação que você precisa conter, para você poder raciocinar. E quando for um circuito RC, resistivo capacitivo, a impedância dele sempre vai morar no quarto quadrante. Por isso que a gente escreveu, né? Coloquei imediatamente assim, eu sei que ele está lá, ele nega. Professor, que negócio complicado. Por que o senhor colocou 30, né? Rapaz, quando eu for, aqui não está escrito, o diagrama da tensão e da corrente. Ele está dizendo que a corrente está adiantada. Por isso que ele caiu para cá. Aí eu ponho um negativo. Esse 30 aqui é o ângulo entre a corrente e a tensão. Aí eu já veio aqui, ó. Eu sei que o arco tangente de menos 30 graus é igual a menos XC dividido por L, né? XC dividido por R. Aqui o R de 10 ohms, né? Aí desenvolvendo a conta, deu para aceitar as críticas, eu tenho a consciência de não me calar diante das injustiças. Deu 0,75, que é a tangente, né, de 30. Deu negativo, ficou aqui. Agora é só eu desenvolver e já achei o XC, porque fica menos 0,576 igual a menos XC dividido por 10, envolvendo isso daqui. XC, já foi encontrado o valor de XC. XC é 5,76. Foi achado o valor de XC da reatância capacitiva, né? Aí agora é só jogar na fórmula. Substituindo aqui, ó. Quem é a frequência? A frequência é exatamente isso aqui. É 1 dividido por 2π. Quem é π? É 3,14. Quem é o C? O C é 50 microfarads. Tá? Quem é o XC? Acabamos de encontrar. 5,76. Substituir na fórmula, deu 553. Certo? Fácil, complicado, difícil? Tem ninguém dizendo nada porque entenderam tudo que nós falamos. Até agora ninguém falou nada, eu estou aguardando aí. A gente cansa, né, de ficar todo tempo aqui falando, blá, 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 blá. Não tem ninguém dizendo nada.
E a bicha era grande, viu? Ah, professor, como é que o senhor sabe que você está gravando a aula? Ah, é mesmo? Que dia que foi isso, Zé Deus? Foi lá na Tapeira da Juma. E aí, pessoal, todo mundo preparado para a aula presencial? Era essa esperança que eu tinha, que eu sempre dissesse. Não, mas quem já sabe, a gente pensou que esse jogo não sei não. Tem que ter um visto montado. Porque não vai entrar todo mundo, né? É melhor ficar por lá mesmo. Professor, e como é que vai? Não sei não. Resolver algum acerto de conta. Eu sei que deixaram bem claro. Foi resolver algum acerto de conta. Deixaram bem claro que as aulas teóricas, como essa que nós estamos tendo agora, nesse modelo, continuam online. E lá a aula presencial, com um tempo bem mais reduzido, com um número de alunos bem menor, somente aula prática, as aulas de laboratório. Aí eu não vou com aula prática nesse primeiro dia, que vai estar um tumulto lá, todo mundo se perguntando. Saiu inclusive um documento, eu não sei se vocês já viram, só para a gente, né, um pouquinho na cabeça aqui, saiu um documento, eu coloquei aqui no cima para vocês. Professor, eu vi aquele negócio lá. Aqui, ó. Aí tu vem aqui, tu abre. Ele chamou de ordem de serviço. Eu tenho um problema seríssimo para entender esses documentos. Eu leio. Outro dia eu até disse que é igual o Apocalipse. Cada um que lê entende uma coisa. Aí ele fica dizendo aqui o documento. Determina os horários de refeição integral. Você pode parar de pergunta que não me lembro de nada. Alguém deve ter feito isso junto. Se foi eu bem, foi a onça. Olha aí. O médico em Campo Grande falou que foi onça. Então a hipótese de ter sido a Juma foi por terra. Mas quem é considerado a hipótese dessa vez aqui? O povo estava tudo falando. Vai ter comida lá no IFAM. Acho que a Juma fazia isso com alguém. Entendi. Então, é de 18 horas até as 18h45. Horário de eu vou lá, eu vou jantar lá nesse horário. Vai ter comida pra gente aí, tá dizendo, né? As aulas de educação física, vocês têm aula de educação física? Tem não, né? Rapaz, eu vou lá merendar nesse horário aqui, ó. Estou dizendo que vai ter merenda pra gente à noite, ó. Não quero pizza, não. Eu quero comer carne. Uso de máscara. Diretoria. Eu não entendi, não. Vocês pegam aí para ler, tá? Determina o cumprimento. Escrita abaixo, que possam ser exercidas a partir do dia 25. A retomada das aulas presenciais conforme os pontos a seguir. Primeiro, o quinto tempo da disciplina Cultura Geral do turno matutino integrado deverá ser assíncrono. Ah, olha aí, assíncrono. O professor vai colocar o material didático e o aluno vai consultar esse material no horário que ele tiver condições. O professor não vai estar presente. Cultura geral e matutino. O pessoal de integrado aqui, né? Nos casos em que a turma estiver com atividade prática de laboratório. Está dizendo aqui o seguinte, que no dia 25, se tiver aula de laboratório, não há...